Então, vamos falar sobre os módulos, né? O que é o módulo em si? O módulo é aquilo que faz o Python ser a linguagem mais usada do mundo. Eu acho basicamente isso. O módulo esse módulo de Python são aquilo que faz o Python ser a linguagem mais usada do mundo, né? O que é o módulo, então? O módulo é um arquivo que contém uma coleção de funções. O Python tem diversas funções bases, né, como a gente viu, né, até o momento, e milhares de funções criadas por usuários. Funções essas que tornam o Python uma linguagem de programação mais usada do mundo. Porque por ter uma comunidade imensa, por ter muita gente utilizando, tem muita coisa que muita gente já faz, deixa pronto, deixa acessível para todo mundo ver. Um, no nosso caso, nós iremos ver provavelmente módulos como o NumPy e o Pandas, mas existem outros milhares de módulos que podem vir por aí. Cada um com sua documentação específica, cada um com sua ideia específica. Eu vou falar sobre somente do NumPy e do Pandas porque são os dois mais importantes para aqueles que querem seguir nessa área. Né? Então vamos entender primeiro o que é o módulo em si. Né? Para usar os módulos, para usar as funções contidas nos módulos, temos que importar usando a estrutura import. Então, o import aqui vai ser a estrutura responsável por puxar esses conjuntos de funções que estão guardadas dentro de um arquivo dentro do seu computador. Só lembrando aqui, esses módulos NumPy, Pandas e entre outros são módulos que não são próprios do Python. São módulos que têm que ser baixados, têm que ser trazidos para o Python. Você não precisa fazer isso porque a gente baixou a Anaconda nos traz vários módulos, usados pela comunidade, contém os mais famosos módulos já usados na comunidade, então não precisa baixar aqui nada. Então, se você for em algum momento, se forem trabalhar com Python e quiserem usar algum módulo que vocês estudaram e você não sabe como baixar, você veja na internet, tem muitos vídeos mostrando como baixar. É facinho, é um comando básico, só que eu não vou falar aqui porque não é o que nos importa agora, já que o NumPy e o Pandas já estão baixados no nosso computador a partir do Anaconda. Então, um exemplo aqui de importação de módulo, eu trouxe o módulo Math. O módulo Math é um módulo muito importante, muito importante para vocês entenderem isso aqui, porque é um módulo que já está pronto em Python, é um módulo que ele vem com a biblioteca do Python. Só que esse módulo Math, ele não está no, por assim dizer, vou botar isso aqui, ó. O módulo Math, ele não vem assim, pronto para uso. Você não pode pegar assim, vou usar ele durante o meu código. Não, você tem que chamar essa função Math, mesmo ele já estando separadinho para você pelo build-in do Python, né? No caso, nós temos que importar essas funções de matemática do Math. Então, para a gente poder chamar essa função matemática, a gente usa esse comando import e o nome do módulo, no caso, o módulo Math. Então, eu vou chamar esse módulo e vou chamar o help dele, porque eu quero ver o que ele tem lá dentro, porque como help, a gente pode usar o help para poder acessar informações de arquivos, de funções. A gente viu que as funções de Python têm um arquivo para eles, tem um docstring, né, algo que eles informam sobre eles. E o Math não é diferente, o Math também tem sua docstring, também tem suas informações já prontas para você usar eles em Python. Então eu rodei aqui o meu código e aqui eu vejo Help on Building Module Math. Então o Math é um módulo e ele é um módulo já pronto de Python. O nome dele é Math, tem uma descrição. Esse módulo provém acesso a funções matemáticas definidas em C, que é uma língua de programação muito utilizada no mundo inteiro. E essa é uma linguagem mais potente, mais eficiente do mundo. Só que o Python, o Python com esses módulos consegue se aproximar muito bem dessa módulo C. Através dessa linguagem C, através de módulos que ele traz no Python. Então, o módulo Math ele tem funções como arcosseno, arcosseno hiperbólico, tem o arcosseno, tem tangente, tem o cosseno, tem também a exponencial, tem fatorial, tem muitas funções aqui dentro. Não são milhares de funções, mas tem bastante funções aqui dentro
que corresponde a um monte de funções matemáticas que você pode utilizar. Tem o radianos, tem o potenciação, tem vários aqui. Também ela tem dentro dele algumas, como pode dizer, algumas constantes e ele é um módulo que ele é um arquivo built-in, é um arquivo que já é próprio do Python, então não precisa você baixar nem nada, já vem pronto para você. Mas, tá, como eu uso esse módulo math durante o meu programa, né? É bem simples. Eu trouxe aqui um código para calcular o seno e cosseno de um ângulo. Então eu vou rodar com o código que já ver passo a passo, né? Aí eu rodo o programa e pede o quê? Digite um grau inteiro. Pede um grau de um número. Então aqui ele vai receber um grau em graus, né? Vai receber o grau 180 graus, 29 graus, 30 graus, 60 graus. E aí, esse grau que vai ser atribuído, ele vai passar por uma função chamada math.radians, que então é o radianos. Isso é uma função que converte 1 grau em radianos. Então, toda vez que eu quero usar alguma função, alguma coisa que vem pronto do math, eu escrevo o math, ponto, a função que eu quero, dentre as funções que estão aqui disponíveis. E boto aqui o grau porque é uma função, então esse é um parâmetro. E o parâmetro meu é grau. Então radianos, math.radianos. E com isso ele vai pegar esse radianos e vai passar sobre uma outra função chamada math.sin, math.cos. Então esse aqui é para poder fazer o seno do ângulo. E o math.cos é fazer o cosseno do ângulo. Só que eles só fazem esse seno e cosseno através do ângulo em radianos. Então por isso que a gente faz aqui, converte o ângulo em radianos. Então eu vou dar um teste simples, né? Vou pegar o 180 graus, que é que ele é 3.1415 quadrado 9, vários valores lá do pi em radianos. E o seno dele, a gente conhece, o seno de 180 graus é 0 e o cosseno é -1. Então vamos rodar aqui esse código e ver se me dá esse resultado. Veja aqui que ele me deu seno muito perto de 0. Ele não dá 0 por causa que o Python tem um probleminha com... Porque o Python tem muita precisão e por isso ele acaba que ele pega o valor até muito embaixo. É 1 elevado a 10, 1 vezes 10 elevado a -16. Isso aqui é muito pequeno, então é próximo de 0. E o cosseno de 60 graus é -1. De novo, não mostrou 0 aqui porque o Python é muito sensível, então ele mostra muitas casas decimais. Se eu botar para mostrar somente algumas casas, ele teria isso aqui igual a 0. Essa aqui é uma forma de utilizar o módulo math. Existe também outra forma de utilizar esse módulo math durante o nosso programa. Porque assim, importar o módulo inteiro não é necessário. Então podemos importar somente algumas funções com a estrutura from e import. Isso torna o nosso código mais intuitivo para aqueles que querem aqueles de fora querem olhar nosso código. Tipo assim, o que ele está usando no código dele, tá? Quais funções estão usando, quais são as... Não quero saber quais são os módulos, porque os módulos são muito padrões, todo mundo usa aqueles módulos. Mas quais funções eles usam? Então, para não ficar importando o módulo inteiro, eu só posso algumas funções específicas. Usando a estrutura from junto com o nome do módulo, import e as funções que eu quero trazer. Vai lembrar que também eu posso também trazer além de funções, trazer também posso também trazer também os minhas constantes. Se ele tiver também dentro de objetos, também posso trazer objetos. Vai depender de cada método. A gente vai ver um pouco mais sobre isso no NumPy. Então aqui eu vou importar somente essas funções. Eu vou importar somente essas funções matemáticas. Então eu não vou importar mais nenhuma função. Qualquer outra função que eu quero usar aqui, math.arcosseno, vai dar errado porque eu não chamei ela aqui dentro. Então só chamei from math import radiano, seno e cosseno. Então aqui é o meu mesmo código, vou rodar aqui ele, veja que ele dá o mesmo resultado. O mesmo resultado que deu aqui em cima. Ele vai a mesma coisa, só que só chamei funções que eu estou usando. Ficou mais fácil de ler. Na maneira vez nós podemos mudar o nome do módulo que importamos. A gente pode usar a estrutura AS. Então, traduzir aqui, o import é importar, from é acho que é
de math import radianos, acho que é isso, ou de alguma coisa, de alguém, né? De from alguém, então é de alguém, from alguém, de alguém, e aí importa, e esse AS é como, então posso botar aqui, puxar minhas funções como import math AS matemática, então eu vou importar matemática como, vou importar math como matemática, e vou a partir de math importar radianos como radianos, né? Vou importar radians as radianos. Então eu posso dar aqui desse código e fazer da seguinte forma: vou botar aqui, como eu escolhi matemática e o pi é uma constante do módulo de math, então vou botar matemática.pi. Eu poderia colocar math.pi se eu não colocasse isso aqui. Como eu coloquei essa estrutura de AS, eu preciso colocar o nome que eu coloquei para ele. Então eu botei ele como matemática, importei math como matemática. Matemática.pi vai me dar aqui o valor do pi. From math import radianos AS radianos. Então eu estou importando essa função desse módulo como esse nome. Então aqui o radiano 180 graus. Vou rodar esse código aqui. Veja que os valores são iguaizinhos, então porque o radiano de 180 graus é o próprio π e o π é o próprio π. Então deu exatamente igual, mostrando que as funções funcionam corretamente e também estão sendo chamadas corretamente. Para problemas cada vez mais complexos e com muito mais dados, é necessário uma estrutura de armazenamento de dados muito mais eficiente do que o Python nos oferece. Iremos estudar dois modos essenciais para qualquer um que queira trabalhar com Python. Iremos estudar dois modos essenciais para qualquer um que queira trabalhar com Python. São eles NumPy e Pandas. Esses dois modos nos oferecem novos objetos com seus métodos e diversas funções. Então, esses são modos muito completos, com muitas funções, com muitos métodos, com muitos informações, até constantes também para trabalhar. E são modos importantíssimos. Eu vou repetir isso várias vezes porque eles são. Você pode lembrar aqui que eu falei que o math ele é construído em C. E C é a linguagem de programação mais usada do mundo e ela é muito poderosa para resolver problemas muito complexos. Só que o C não é uma linguagem de alto nível, é uma linguagem de baixo nível. Lembra que eu falei sobre Python? Python é uma linguagem que ele tem um alto nível de abstração. Eu consigo ler o Python como se fosse ler uma frase. Importar, aqui ó, de matemática, import radianos como radianos. Estou lendo literalmente, o que eu escrevo é quase com o que eu leio. Por isso que o Python é uma linguagem de alto nível, de alta abstração humana. Então, só que o C não, o C é uma linguagem de baixo nível, de baixa abstração humana. É uma linguagem de computador, uma linguagem muito próxima a qualquer computador trabalha. Então, para o computador entender é mais fácil, mas para mim é mais difícil. Então, usar C, que é uma linguagem totalmente muito ligada ao computador, com pouco entendimento humano, torna a sua aprendizagem difícil. O Python se torna mais fácil de aprender. Então, o que fizeram? Pô, tem um Python que é fácil de aprender, tem o C que é difícil. Vou fazer o seguinte, vamos juntar os dois. Então foi isso que aconteceu. Foi mais ou menos exatamente isso que aconteceu, mas pegaram muitas coisas do C e trouxeram para o Python. O Python é feito em C, só que o Python ele é muito mais abstração, muito mais abstração humana, muito fácil de entender. Então, essas bibliotecas de armazenamento de dados, essas bibliotecas de NumPy, Pandas, são uma das mais importantes, tem outros também, que permite o Python ficar ali naquela luta com C de quem é melhor, mas hoje em dia usam mais Python do que o C, porque a abstração humana é fácil de entender e agora ela também é poderosa. Então vamos ver sobre o NumPy e o Pandas.